Bem-vindos ao canal do professor Dias Marley. Hoje nós vamos fazer a correção de uma avaliação diagnóstica aplicada às escolas do estado para medir aí o nível de conhecimento dos alunos que estão passando do ensino fundamental para o ensino médio. Então, se você está nessa passagem ou se você já está no ensino médio, se você já está aí na faculdade, são alguns conteúdos que você precisa dominar para poder seguir em frente aí nos estudos da matemática, beleza? Então fica comigo que eu vou passar tintim por tintim, vou resolver aí bem passo a passo e qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários que eu lhe dou uma devolutiva aí, a gente vai tirando as dúvidas para você poder se divertir com matemática. Bora lá? Essa avaliação aí vai ter 14 questões. Essas 14 questões aí estão distribuídas entre os 5 eixos da matemática. Então tem questões de números, questões de geometria, de álgebra, de probabilidade estatística e de grandezas e medidas. Os 5 eixos aí vão ser contemplados aqui. Então você vai conseguir ter uma visão ampla aí da matemática, beleza? A primeira questão aí é bem simples, ele te dá alguns números, diferentes formatos, alguns números aí na raiz, alguns números no decimal, na fração, negativos, positivos, para você posicionar na reta, beleza? O primeiro passo aí é você transformar esses números que estão em diversas formas para uma única forma, porque aí você consegue comparar eles com maior facilidade. Primeiro aí, ó, menos raiz de 2, então ele continua negativo, a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41, tá bom? Só para a gente ter um valor aproximado aí e ter uma visualização de quanto vale. Segundo número, 11 quartos, se você dividir aí 11 por 4, você vai ter 2,75, beleza? O terceiro número já está na forma decimal, então ótimo, já facilita. O próximo número aí é uma fração negativa, então menos 1/5, então a gente vai manter o negativo aí. E 1/5 equivale aí a 20 centésimos. E por último aí, 3 meios. Se você dividir 3 por 2, nós teremos aí 1,5. Beleza? Agora com todos os números aí já num mesmo formato, fica fácil comparar. Então, na verdade, se eles estão na reta numérica, eles estão em ordem, também basta você classificá-los aí de forma crescente. Qual é o menor número que a gente tem aí? Perceba aí que eu também já dividi, ó, os dois números negativos eu deixei aqui na parte de baixo e os dois números positivos na parte de cima. Esse também, né, positivo, também está aí na parte de cima, centralizado. Então, você consegue ver aí a parte de baixo, ó, 1,41 é o menor dos números. Então, o menos raiz de 2 está aqui, ó, menos raiz de 2. Belezinha? E o próximo, que é o último que falta negativo, né? É o 20 centésimos, que ele equivale aí a menos 1/5. Então, os dois primeiros aí já foram localizados. Seguindo a ordem, ó, olhando aqui pela reta, dá para visualizar. Esse número está bem no meio, entre 1 e o 2. Ou seja, 1,5. Fraçãozinha aí, 3 meios. O próximo, entre 2 e 3, mais próximo aí do 3, equivale à fração 11 quartos, 2,75. E o último número, aquele que já estava pronto, que já estava dado aí, que é o 3,1. Então, um pouquinho depois do 3. Todos os números aí classificados na reta numérica. Beleza? Esse é bem facinho, vai melhorando aí, vai ficando mais divertido com o passar dos exercícios. Bora pro próximo. Nesse daqui ele fala que a empresa resolveu dar um aumento de R$200 para os funcionários. O salário de Tereza passou de 600 para 800, enquanto o salário de Maria passou de 1.200 para 1.400. E aí a pergunta é, houve uma proporcionalidade no aumento salarial dos funcionários? Então, o aumento foi igual no valor real, foi aumentado R$200 em ambos os salários. E aí ele pergunta, existe uma proporcionalidade nesse aumento? Então, vamos fazer essa comparação. A melhor estratégia para fazer essa comparação é utilizar a regrinha de 3. É bom porque a gente já vai dar uma passada pela regrinha de 3 e vocês vão ver que regra de 3 é uma mão na roda, ajuda a resolver quase tudo. Quando a gente para analisar aí, ó, a Tereza recebia R$600, então isso equivale a 100% do salário dela. E aí recebeu um aumento de 200. Esse R$200 equivale a quantos por cento do salário dela? Qual foi o aumento percentual? Da mesma forma, a gente vai fazer a comparação aí com o caso da Maria, que ganhava 1.200, então esses 1.200 representa 100% do salário dela, e aí os R$200 de aumento representa qual porcentagem? Para que a gente possa dizer que eles são aumentos proporcionais, essas porcentagens precisam ser iguais também. Calculando cada caso aí, fazendo a regrinha de 3, a gente percebe
que esses aumentos não foram proporcionais. O aumento de Teresa de R$200 equivale a 33% aí, aproximadamente do seu salário, então um aumento de praticamente 33%. Enquanto no caso da Maria, esses R$200 eles equivalem apenas a 16%, né? Aproximadamente aí 16%. Então, a gente pode dizer que, embora o aumento real tenha sido do mesmo valor, as duas tiveram um aumento igual em reais de R$200, o aumento não foi proporcional. Proporcionalmente, a Teresa recebeu mais, porque recebeu esse valor que equivale a um valor maior em comparação ao seu salário real. Resolvido esse, bora para o próximo. Localização de pontos no plano cartesiano. Então esse daqui é apenas para você localizar, marcar cada um dos pontos lá no plano cartesiano. Vale lembrar aí que sempre os pontos eles são dados em coordenadas x e y. Então o primeiro valor ali do ponto, ele representa a coordenada x, horizontal, e o segundo ponto a coordenada y, vertical, beleza? Tendo isso aí em mente, fica bem facinho de resolver. Vamos lá, o ponto A é 0 e menos 2. Então, ó, na coordenada x, ele está em 0. Então ele não vai andar nem para a esquerda nem para a direita. E aí a coordenada y é menos 2, então ele vai aqui, ó, em cima aí do menos 2 do eixo y, porque ele não se deslocou nem para a esquerda nem para a direita, só se deslocou 2 unidades para baixo, beleza? Segundo ponto aí, o ponto B, 2 e menos 6, 2 aqui do eixo x, e aí a gente vai fazer uma ligação aí, ó, com o menos 6 do eixo y, então esse é o nosso ponto B. O ponto C, menos 2 e 4. Então agora menos 2 aí primeiro do eixo x, então menos 2 e 4 positivo. Então ele vai subir para encontrar lá a coordenada marcada, ó, 2 e 4. Beleza? Esse é o nosso ponto C. Não estou fazendo pontilhado aí, porque senão o pontilhado ele não aparece no vídeo, tá bom? Mas o ideal é a gente fazer pontilhadinho aqui só para determinar o lugar exato de marcar o ponto. E o ponto D, 4 e 0. Então ele se desloca aí 4 unidades no eixo x, então aqui para a direita, positivo, e 0 no eixo y, ou seja, fica aqui em cima mesmo do ponto 4, em cima do eixo x. Tá aí localizado nossos 4 pontos, A, B, C e D. Belezinha? Relembrar aí plano cartesiano. Vamos lá para essa questão aí que envolve sistema de equações. Essa daí, da provinha que eu apliquei, nenhum dos meus alunos acertou. Então, vamos fazer bem passo a passo essa aí para a gente não se perder. Ele diz o seguinte, ó, ao repartir uma conta de R$90 entre 3 amigos, eles ficaram decididos que Carlos pagaria 3/4 do que o Paulo pagou. A Ana pagaria R$8 a menos do que a terça parte do que o Paulo pagou. E aí, pergunta para você aí, quanto pagou cada um desses amigos? Então, primeira coisa, vamos montar o nosso sistema aí. A primeira informação de todos é que a conta deu R$90 e foi paga pelos 3. Então, somando aí os 3, o que cada um pagou, a gente vai ter o valor total de R$90. Essa é a nossa primeira informação. A segunda informação aí é que Carlos pagou 3/4 do que o Paulo pagou. Então, 3/4 do valor pago por Paulo. E a última informação aí é que a Ana pagou R$8 a menos. Então, tira R$8 de 1/3 do que o Paulo pagou. Então, vai ter que calcular 1/3 do que o Paulo pagou, menos R$8, e a gente vai saber quanto a Ana pagou. Beleza? Então, essa é a relação aí que nós temos. É um sisteminha de equações. Vamos dar uma ajeitada nele para ficar mais fácil de visualizar. Nós vamos usar a técnica de substituição. Essas duas linhas de baixo vão ser substituídas na linha principal, no valor total da conta. E aí a gente vai ter tudo em função de uma letra só. Tudo em função do valor de quanto Paulo pagou. E aí a gente descobrindo um dos valores, então descobrindo aí quanto Paulo pagou, a gente consegue depois determinar mais tranquilo o valor pago por Ana e por Carlos. Beleza? Então, substituição feita aí, ó. Então, a conta foi paga por Paulo, Ana e Carlos e deu R$90. O valor de Paulo, eu vou deixar aqui mesmo, ó, pezinho, o valor de Paulo. O valor de Ana, eu vou substituir o que foi dado de informação, ó. A Ana pagou 1/3
né, R$8 a menos do que 1/3 do que foi pago pelo Paulo. Então eu coloquei essa informação que eu tinha aqui na primeira pescada de informações que eu fiz e agora transportei aqui para a gente usar tudo numa mesma linha. E aí mais o valor de Carlos. Quanto que o Carlos pagou? 3/4 do que o Paulo pagou. Então tá tudo numa mesma linha e o valor total da conta foi R$90. Mas percebe que agora essa linha ela virou uma equação simples. Ela tem apenas uma letra, só o valor de P tem uma igualdade. Então eu consigo determinar aqui o valor de P, que corresponde a quanto o Paulo pagou. E aí a partir disso eu consigo determinar os demais valores pedidos. Ó, vamos ver aí o que dá para fazer, né? Ó, eu só isolei aí, deixei desse lado o que tem letra e do outro lado o que tem número. Então desse lado que tem letra, ó, tem o P, depois tem 1/3 de P, depois tem 3/4 de P. Tá tudo aqui na sequência. Só escrevi na sequência, tirei os parênteses, que aqui os parênteses era só para identificar qual valor era correspondente à Ana, qual valor era correspondente ao Carlos, para a gente não se perder. Agora, pude tirar os parênteses, deixar tudo que tem P pro lado de cá, e esse -8 aí, passei pro lado de lá, somando. Então, né, somei 8 dos dois lados. Aqui ele desaparece, aqui soma 8, certo? Então agora vamos dar uma ajeitada aí que a gente vai precisar fazer um MMC aí para somar essas frações. Mas se você quiser ver mais detalhes aí sobre MMC, isso está em outro vídeo. Dá uma procurada aí no canal, vou deixar aqui nos links da descrição, tá bom? Continuando aí, ó, fazendo MMC, mínimo múltiplo comum aí dos denominadores 3 e 4 vai ser 12. Eu fiz o processo aí, vai dividindo embaixo, multiplicando em cima, né? Divide aqui 12 por 3, vai dar 4, vezes 1, 4. 12 por 4 vai dar 3, 3 vezes 3, 9. E aí, como está o P sozinho, aqui embaixo, quando não tem nada, tem 1, certo? 12 dividido por 1, 12, vezes 1, que também aqui do lado 1, 12P. Então, ficou nesse formato aí. Esse 12 aqui, que é do MMC, que está aqui embaixo, que veio estar dividindo, vou passar ele para lá multiplicando, e aí eu posso somar todos esses P's aí, para ver como é que vai ficar. Então, ó, somando aqui todos os P's, eu tenho 25 P's. E aí o resultado aqui deu 1176, multiplicação de 12 vezes 98, beleza? Então o 25 aqui, só passar ele dividindo, né? Se ele está multiplicando, passa dividindo. Esse passo a passo de equação eu tenho bem descrito aí num vídeo, eu vou deixar nos cards aqui para ficar fácil para você. Se está na dúvida de equação, se esse é o detalhe que está faltando, tem um vídeo inteirinho sobre equação aí, bem passo a passo para você, beleza? Dividindo aí, ó, 1176 por 25, nós chegamos no resultado aí de R$ 47,04. Esse foi o valor pago pelo Paulo, beleza? Fácil assim. Vamos lá, agora que você achou um dos valores, fica fácil, né? Lembrando que você quer aí o valor de cada um dos 3 amigos, então não acabou o exercício não, tem que achar dos outros amigos. Já descobri quanto o Paulo pagou, preciso saber quanto o Carlos pagou e aí quanto a Ana pagou. Para achar o valor do Carlos, ele está dado, ó, o Carlos pagou 3/4 do valor pago pelo Paulo. Então, 3/4, vou pegar o valor pago pelo Paulo, multiplicar por 3, dividir por 4, beleza? 3/4. E aí a gente já chega em R$ 35,28, beleza? E aí, para achar o da Ana, eu posso aplicar sim também aqui o valor, ó, fazer 1/3 do valor de Paulo, o valor que vai dar de resultado eu tiro R$8, porque ela pagou R$8 a menos do que a terça parte de Paulo, mas eu também tenho um caminho muito mais simples, que é o que? Eu sei aqui que a soma dos 3, eles pagaram a conta de R$90, então o valor de Paulo, mais o valor da Ana, mais o valor do Carlos, tem que dar R$90. Se eu já tenho o valor dos dois, fica fácil determinar aí que a Ana pagou R$ 7,68, beleza? Então, se você ficou na dúvida, volta o vídeo, assiste de novo essa questão aí, veja bem o passo a passo. Qualquer dúvida também deixa aí nos comentários. Eu vi que essa questão aí foi a que o pessoal mais sofreu aí, então deixa aí o passo a passo para você não se perder, tá bom? Assiste de novo, deixa nos comentários as dúvidas, eu vou respondendo aí todo mundo. Bora para a próxima. Essa já é uma questão do eixo de álgebra aí para a gente ver. Descobrir esse padrão, é possível determinar um padrão, descobrir a próxima sequência? Como é que a gente pode fazer essa análise mais detalhada da questão? Ele diz o seguinte, ó, que cada figura da sequência a seguir está indicada por um número
encontre a fórmula para determinar o total de quadrículas que compõem a figura com sua posição n na sequência. Então, uma posição qualquer. Então, quando ele diz essa posição n, ele quer dizer uma posição qualquer. Você vai determinar com a letra n. Se você quiser substituir, quero descobrir a 10ª figura, substitui n por 10. Quero descobrir a 20ª figura, substitui n por 20. Então, quando você faz o cálculo aí com a letra, com n, você determina a ordem, você determina como é que funciona. E aí, a partir disso, você consegue descobrir qualquer valor de qualquer sequência, beleza? Vamos analisar então. Ó, a primeira figura tem 2 quadradinhos, a segunda figura tem 4 quadradinhos, a terceira figura tem 6 quadradinhos, a quarta tem 8 e a quinta tem 10 quadradinhos. Se você for percebendo aí, ó, o número de quadradinhos está aumentando de 2 em 2. Ou você pode dizer até que o número de quadradinhos é o dobro da posição. Então, posição 1 dobrou 2 quadradinhos. Posição 2 dobrou 4 quadradinhos. Então, de qualquer maneira, aí ficou fácil de você determinar qual é a lei de formação dessa sequência. A quantidade de quadradinhos, então, é dada pelo dobro do valor da posição. Então, com isso daqui a gente consegue descobrir qualquer valor. Se eu quiser descobrir aí qual a quantidade de quadradinhos vai ter na 8ª figura. Bom, a quantidade de quadradinhos que vai ter na 8ª figura, se é a 8ª, substituo o n por 8. Então a quantidade será de 16 quadradinhos. Beleza? E assim por diante você consegue substituir e achar a quantidade de qualquer ordem da figura aí. Fácil essa, né? Bora para a próxima. Toda vez que a gente vê aí um triângulo retângulo, a gente já pensa em Pitágoras, né? E essa não vai ser diferente, a gente vai utilizar esse teorema aí para resolver essa questão. Ele diz aí que Clóvis e Cláudia partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto de casa para a escola. E ela passou pelos correios e depois seguiu para a escola, como mostra aí na figura, beleza? De acordo aí com os dados apresentados, a distância percorrida por Cláudia foi maior do que a percorrida por Clóvis. Enquanto? Qual foi a diferença aí? Ou deu na mesma? O que ele está perguntando aí, ó, ela que passou pelo correio teve que percorrer essas duas distâncias, certo? Antes de chegar à escola. E ele percorreu direto. Então, é a diferença entre aí percorrer os 2 catetos ou ter percorrido diretamente aí pela hipotenusa. Os 2 catetos está dado, então fica fácil determinar que a Cláudia percorreu 500 metros aí até o correio, depois 1.200 até a escola, totalizando aí 1.700 metros. Pronto, essa foi fácil. E agora, quanto Clóvis percorreu? Vamos colocar aqui a distância em x, beleza? E vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente vai descobrir assim o valor de x que corresponde aí à hipotenusa, que é o valor aí da medida, qual foi a distância percorrida por Clóvis. Beleza? Fazendo aí as potências, né, 500 ao quadrado e aí 1.200 ao quadrado, a gente tem aí os valores para somar. E aí nós temos que número ao quadrado que vai resultar aí nessa soma, né, equivalente a essa soma que deu 1.690.000. Então, que valor? Raiz quadrada. Qual seria a raiz quadrada desse número? Se você lembrar aí que a raiz quadrada de 169 é 13, fica fácil aí de perceber que será 1.300 metros. Então, 1.300 metros é a distância percorrida por Clóvis. Mas lá ele perguntava, a pergunta era muito específica, tinha inclusive alternativa nessa daí. A pergunta era específica em quanto um andou mais do que o outro. A Cláudia fazendo essa parada aí nos correios teve que andar mais. Andou quanto mais? Então é só fazer aí a diferença, os 1.700 que foi caminhado pela Cláudia, menos os 1.300 que foi caminhado pelo Clóvis. Então nós temos aí uma diferença de 400 metros, que era a nossa primeira alternativa. Essa daí tinha até alternativa para ficar mais fácil ainda, só relembrar Pitágoras, pura diversão. Questão 7, essa daí ela mostra um retângulo em que a medida superior está dada por x mais 3 e a medida lateral aqui dada por x menos 1. Percebe aí que ele fala que a área do retângulo é de 36
centímetros quadrados. E aí atenção que ele não pede nem o valor de x, ele quer saber só qual é dessas equações dadas também em alternativa que corresponde ao cálculo dessa área. Vale lembrar aí que o cálculo da área do retângulo é dado por base vezes altura. Então, o x mais 3 vezes x menos 1 tem que dar a área aí que já foi informada como 36 centímetros quadrados. Aqui cabe a nós aplicar a distributiva. Cada um dos valores dentro do primeiro parênteses precisa multiplicar os dois valores do lado de lá, certo? Então, vou fazer aí x vezes x, depois x vezes menos 1. Aí o 3 vezes x e depois o 3 vezes menos 1, certo? Aplicando a distributiva aí, nós temos x ao quadrado menos x mais 3x menos 3. Só é possível juntar esses dois no meio aí que tem x, certo? Então, vou juntar esses dois. E como aqui nas alternativas todas estão igual a zero, eu já vou devolver esse 36 para o lado de cá, para que a nossa equação fique igual a zero, fique parecido com todas as alternativas possíveis, que aí fica mais fácil da gente comparar. Pronto, ó, juntamos aí os x, ficamos com 2x, nós tínhamos menos 3 e agora o 36 que veio para cá também veio menos 36. Agora são dois números aí inteiros que a gente consegue juntar. Beleza? Então, eu vou juntar esse menos 3 com menos 36. Pense que são duas dívidas. Devo 3, devo 36, fico devendo 39. Essa já corresponde aí à nossa alternativa C. Beleza? Então, é só aí fazer a distributiva, lembrar desse processo aí. Lembrar do conceito de área de retângulo, que é base vezes altura. Ele já te dá o valor da área, então a gente consegue fazer igualar aí, né? Consegue pegar, montar essa equação aí mais tranquilo e aí fazer essa distributiva para tirar esses valores do parênteses e montar uma equação. Se eu quisesse saber qual é o valor de cada lado, eu teria que resolver essa equação de segundo grau. Se você tem dúvidas aí sobre equações de segundo grau, equações quadráticas, aplicar a fórmula de Bhaskara, também vou deixar nos cards aqui um vídeo com um passo a passo da equação de segundo grau para você não ter mais dúvidas quanto a isso, tá bom? E aí, resolvendo essa equação, você vai descobrir o valor de x, substitui o valor de x lá nas laterais, então x mais 3, você vai ter o valor dessa base maior, e o x menos 1 vai ter o valor aí dessa lateral, beleza? Então, bora para a próxima que tá ficando cada vez melhor. Essa daí é apenas uma análise de gráfico. Nós temos esse gráfico aí que ele representa um depósito aí de água, uma grande caixa d'água, que ele contém inicialmente 800 litros de água e conforme o gráfico vai mostrando aí, ele dispõe que uma válvula na sua parte inferior foi aberta e o dispositivo foi registrando aí quanto de água ele foi perdendo ao longo dos minutos. E aí ele te dá 4 alternativas para você analisar. Qual dessas 4 alternativas descreve melhor o que está acontecendo ali no gráfico? Vamos analisar uma por uma. A primeira diz que de 0 a 10 minutos o depósito perdeu 500 litros de água. Será? Analisa aqui, ó, que de 0 a 10 minutos está aqui. E aqui foi o que ele tinha inicialmente, e quanto ficou aí depois desses 10 minutos, ó, chegou até aqui. Ele perdeu de 800 litros, que era o total, chegou aí a 500 litros. Então, nós perdemos nesse tempo aí de 10 minutos, nós perdemos aí 300 litros. Ou seja, a primeira alternativa aí, ela é falsa. A segunda alternativa, ele diz que no período entre 10 e 35 minutos, o tanque perdeu aí, esvaziou 500 litros. Então, vamos analisar aí novamente. O período entre 10 e 35 minutos, vamos analisar aí quanto o tanque perdeu. Ele tinha 500 litros e continuou durante todo esse período, finalizando o período ainda com 500 litros. Ou seja, nesse período aí, por algum motivo, não foi perdido nada de água. Então, essa alternativa aí também é falsa. A terceira alternativa fala que de 0 a 60 minutos, que é o percurso aí total que está descrito no gráfico, ele perdeu um total de 500 litros. Mas ele inicialmente aqui, no ponto 0, tinha 800, e aí no ponto aí depois final de 60 minutos, ele já não tinha mais nada, já estava zerado o tanque, foi o tempo que ele esvaziou.
Então ele não perdeu 500 litros, é falso. Ele perdeu aí, na verdade, 800 litros, né? Então a última alternativa que diz exatamente isso, que durante todo esse percurso de 60 minutos ele perdeu toda a água que tinha, que correspondia a 800 litros, beleza? Então essa foi uma simples análise aí do gráfico. Essa é uma questão prática aí para aqueles céticos que dizem que a gente não aplica matemática em nada na nossa vida, eu nunca fiz aí a fórmula de Bhaskara, eu nunca calculei não sei o que. O médico te orientou que você tome um comprimido desse mesmo medicamento aí a cada 8 horas. E aí você vai comprar lá o comprimido e vai precisar saber quantas caixas você precisa comprar para tomar durante todos os dias em que o médico te indicou, sabendo que você vai tomar um a cada 8 horas. Ué, quantos comprimidos aí você vai tomar desse por dia? Beleza? A conta é simples, mas é a matemática aí presente no seu dia a dia, tá bom? Nós temos aí no nosso dia 24 horas. Se você vai tomar um a cada 8 horas, então a cada 8 horas você toma um. 24 dividido por 8 vai dar 3. Então, durante o dia você vai tomar 3 comprimidos. Belezinha? Isso aí, mais uma interpretação, mais para mostrar aí como a matemática está presente no nosso dia a dia. Mais uma questão aí de plano cartesiano, para a gente localizar os pontos. Dessa vez foi dado um triângulo e aí ele quer saber informações sobre os vértices desse triângulo. Bom, então vamos pensar aí, ó, quais são os vértices possíveis. O vértice K, ele é dado aí sempre com x depois y. Então a gente vai ter que olhar aí qual é a coordenada x desse ponto K. Coordenada x. Então eu vou olhar aqui embaixo, ó. Na coordenada x ele está em cima aí, né? Ele está posicionado aí no menos 2. Então menos 2. E na coordenada y em 5. Muito bem. E aí a gente vai vendo aí para o próximo. O ponto L também vai ser dado pelas coordenadas aí x e y. Então eu vou olhar aqui no x primeiro, ele está posicionado aí no menos 3. E no y, na vertical, ele está posicionado em 1. Então, o nosso ponto L aí é dado por menos 3 e 1. Por último, mas não menos importante, o ponto M. O ponto M aí, ele também vai ser dado por x e y. Então, ele vai ter aí os valores de x primeiro, vou olhar aqui embaixo. Ele está aí na projeção aí do ponto 3. Então, distância 3 no x e no y está em 4, beleza? Então, as coordenadas desse triângulo, o ponto K, ele é dado por menos 2 e 5, menos 2 e 5. O ponto L em menos 3 e 1 e o ponto M em 3 e 4, beleza? Posicionou todos. Vai procurar lá qual é a alternativa correspondente. Só marcar e sair para o abraço. Mais um de análise de gráfico aí, agora de uma função de segundo grau. Lembra que eu falei que eu tenho um vídeo aí sobre equações de segundo grau, que eu também dou uma passada aí sobre a parte gráfica, como é que fica essas parábolas, o que a gente pode entender aí olhando para a função, já ter uma ideia clara aí de como é que vai ficar o gráfico. Tá bom? Então aqui nós temos uma parábola, um gráfico dado por uma função de segundo grau, e aqui nós temos as possibilidades. Quais dessas funções que desenhou esse gráfico? Vale relembrar aí algumas coisas muito simples que ajudam muito nesse tipo de exercício. Então, quando a parábola está virada para cima, a gente diz aí que o indicador dela, o índice A dessa função, ela é positiva, ou seja, o x ao quadrado, o ponto principal aí, o x ao quadrado, ele vai ser positivo, pode ser com algum valor na frente, mais 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, mas ele vai ser um valor positivo. Então ele dá esse desenho da parábola para cima. Quando o x ao quadrado, o índice A, ele é negativo, então ele fica com esse desenho aí, com essa forma da parábola virada para baixo. Então aqui a gente já consegue eliminar duas alternativas. Aí eliminamos aí, ó, A, B e a C, porque ambas equações desenhariam parábolas dessa forma, virada para baixo. Agora, para diferenciar entre essas duas também fica fácil. As duas são parábolas viradas para cima. E aí a gente tem uma possibilidade aí, ó, de zerar o x. Se o x for zero, onde vai ficar o meu ponto? Então, ó, se o x for zero, onde que está o ponto que tem coordenada x igual a zero? Ele está aqui embaixo, ó,
no menos 2. Então, esse é o nosso vértice da nossa parábola. Ele está entre 0 e menos 2. Então, a nossa equação correspondente é essa daí, certo? Então, passando aqui no menos 2. Só por curiosidade, como é que ficaria esse gráfico da de cima? Ele também seria um gráfico virado para cima, por ser positivo, só que ele teria o vértice lá no menos 2. Então, ele teria uma parábola que ela passaria aqui em cima, beleza? Então, é uma outra parábola. Fica fácil da gente identificar com algumas regrinhas, tá vendo? Praticamente não fiz conta nenhuma. É só a análise das regrinhas aí, do que a gente tem, de informações que a nossa função já passa pra gente e a gente consegue analisar o gráfico com mais qualidade. Determine o valor da seguinte expressão. Olha que bonito. Quem não lembra das expressões numéricas lá do primário, hein? Coisa feia, coisa linda. A expressão é dada aí por 2 ao cubo menos 3 elevado a 0 mais 4 ao quadrado. Bora fazer essa daí? Então nós temos aí que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então nós temos aí o valor de 8. E aqui 3 elevado a 0. Aquela regrinha tão antiga, né? Que todo número elevado a 0 dá sempre 1. Então até tem a demonstração disso daí. Por quê? Porque tem a demonstração disso aí também no vídeo que eu fiz sobre operações com frações. Eu fiz uma demonstração com as frações e com seus expoentes que dá para você visualizar legal aí. Vou deixar nos cards aí se você quiser ver a prova do porquê. Por que todo número elevado a 0 é 1, tá bom? Mas por enquanto, para o nosso exercício aqui, basta lembrar. Então, 3 elevado a 0, 1. E 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Então, aí, 16. Beleza? E aí você pode fazer na ordem mesmo que aparece. 8 menos 1 dá 7. 7 mais 16 dá 23. Então, tá resolvida aí a nossa expressão. Nesse exercício aí nós temos uma malha hexagonal e nela foi posicionado um retângulo em cima. A pergunta é simples aí. Dentro desse retângulo a gente consegue completar, consegue visualizar quantos hexágonos completos, beleza? Na linha central aí a gente vê ele inteirinho, bem bonitinho, dá até para numerar, ó. Então a gente já consegue ver um aqui, 2, a gente já consegue ver 3 aí, com toda certeza 3 tem, beleza? Agora, será que todos esses pedacinhos cortados aí a gente consegue formar algum outro? Aqui em cima a gente consegue visualizar que eles foram cortados bem ao meio. Então, metade mais metade já dá mais um, certo? Aqui eu já consigo garantir que tem mais um inteiro aí, bonitinho. Da mesma forma embaixo, ó, na mesma posição também, tá cortado no meio, meio a meio. Então aí, esse meio a meio dá mais um em cima e mais um embaixo, ou seja, mais 2 aí completos. Mas ainda sobrou alguns aí que não foram utilizados. Me falta ainda esses 4 cantinhos, ó. Esses 4 cantinhos, cada um equivale realmente a 1/4. E aí 4 quartos também formam um inteiro. Então nós temos mais um aí juntando esses 4 cantinhos. Totalizando aí que nós temos dentro desse retângulo peças suficientes para montar 6 hexágonos inteiros. Chegamos à última questão aí também, que nós temos uma análise de gráfico. Na verdade são 2 gráficos em um. Dá para visualizar aí a reta, bem no meio aí, a reta. E também visualizamos essa hipérbole aí. E aí, o que nos resta saber qual é a pergunta? Ele fala aí para você analisar essas possibilidades sobre crescimento e decrescimento do gráfico. Então, primeiro você precisa entender o que significa um gráfico crescente e um gráfico decrescente. Então você vai imaginar aqui, ó, que a reta x é como se fosse a linha do tempo. Então, a cada minuto que passa, o seu gráfico está ficando maior ou menor? Então, enquanto você aumenta os valores aqui no eixo x, está aumentando ou diminuindo as possibilidades, aí, os valores correspondentes no eixo y. Quando a gente olha na reta, fica muito fácil de visualizar, ó, que conforme mais o tempo vai passando, ou seja, conforme o x vai aumentando, o y também está aumentando. Então, um aumenta, o outro também aumenta. A gente pode dizer que essa reta ela é uma reta crescente. Já no caso da hipérbole, aí, ó, a gente percebe que quanto mais o x vai avançando, quanto mais o x aumenta, mais o y vai diminuindo. Então ele vai ficando, ó, o x vai ficando números maiores, enquanto o y vai ficando cada vez menor. Ou seja, enquanto o x cresce, o y decresce. Então a gente pode dizer que
o gráfico verdinho aí, o gráfico da hipérbole é um gráfico decrescente. Basta visualizar aí qual que é a alternativa correspondente que garante aí que a reta é crescente e que a hipérbole é decrescente. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal e depois de um vídeo aí com tanto conteúdo, pelo menos aí deixa o like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, eu vou fazer correções de provas, de alguns outros tipos de provas também aí nas próximas semanas. Toda semana tem vídeo, então se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada e vem se divertir com matemática. Fui!